Fala concurseiro, tudo bem? Aqui quem vos fala é o RL e eu estou aqui para ajudar você nessa empreitada em busca do seu sonho, do seu cargo para Guarda Civil Municipal de forma geral, certo? Esse curso aqui ele é voltado para fazer com que você tenha uma base boa, firme e sólida para prestar concurso para qualquer prova da GCM no Brasil, certo? Então nós temos o objetivo aqui com este curso de lhe dar uma base firme onde você vai ver os assuntos mais cobrados nos concursos, as coisas que mais caem, e o resto, o específico, você estuda quando o edital sair. E isso vai colocar você na frente de muita gente, certo? Porque o conteúdo que nós vamos apresentar aqui, ele é a maioria do conteúdo, provavelmente, do seu edital, tendo em vista, né, o que a gente vê nos editais já publicados da Guarda Municipal. O padrão que esses editais seguem, certo? Então vamos lá, sem enrolação. Hoje nós vamos falar da Lei de Drogas, Lei número 11.343 de 2006. Questão de número 1. João foi flagrado por policiais militares trazendo consigo 5 gramas de maconha para o seu próprio consumo. Veja bem o que a questão aqui está falando, destacando essa parte que ele diz para o seu próprio consumo. Essa parte é muito importante, ó. Para o seu próprio consumo. Outra parte muito importante que a questão está dizendo é a quantidade. A quantidade em gramas da substância. Dando continuidade. Diante do caso concreto e considerando o entendimento da lei número 11.343, é correto, ele quer a questão correta, afirmar que a conduta de João, item A, é atípica, pois o consumo próprio foi descriminalizado. O que é atípico? É aquilo que não é considerado crime. É isso que ele está perguntando. A conduta de João, que estava com 5 gramas de maconha para o seu próprio consumo, ela é considerada atípica, ela não é crime, ela foi descriminalizada, é isso que o item A está perguntando, está afirmando, melhor dizendo. Item B, configura crime, sujeito apenas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade, não ensejando pena privativa de liberdade. Item C. Configura crime de menor potencial ofensivo, punível com pena de detenção de 1 a 3 anos. Item D. Configura contravenção penal equiparada ao tráfico de drogas. E aí, pessoal, gabarito. Qual é o gabarito dessa questão? Gabarito item B. Item B de bênção. Item B. Esse é o gabarito. Gabarito item B. Comentário. O artigo 28 da Lei de Drogas prevê condutas voltadas ao consumo pessoal. Embora o STF possua debates recentes sobre a natureza jurídica, ilícito administrativo versus crime, para fins de concurso de nível médio, que é o seu caso, concurseiro da Guarda Municipal Civil, cobram a literalidade da lei. A conduta continua prevista no diploma legal e não comina pena privativa de liberdade, ou seja, prisão, mas sim medida educativa. Entenda bem, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. O que a questão aqui está dizendo? Existe uma questão no STF, certo? No Supremo Tribunal Federal, esse debate de que se o artigo 28 se enquadra ou não como crime. O que você precisa levar para a sua prova? Você precisa levar a literalidade da lei.
a não ser que a questão peça, segundo o entendimento do STF, peça jurisprudência. Na maioria das vezes, é letra da lei. E na letra da lei, o artigo 28, ele continua tipificado como crime. É crime e ponto. Letra da lei. Se a questão não falar que é segundo o entendimento do STF, se ela não falar que é jurisprudência, então é porque ela está pedindo letra da lei. E a letra da lei diz que o artigo 28 é crime. Porém, meu amigo, não há o que se falar em prisão. O artigo 28 é crime, mas não há o que se falar em prisão. Porque as medidas do artigo 28 estão aqui embaixo. Ó. São advertência. Deixa eu marcar aqui. Advertência sobre os efeitos, prestação de serviços à comunidade e medida educativa, né, de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, essa advertência, a prestação de serviços e também a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. É isso que tem lá no artigo 28, certo? Então, artigo 28, segundo a letra da lei, continua sendo crime, não há o que se falar em prisão e as medidas são advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade, medidas educativas de comparecimento a programa ou curso educativo. Letra da lei. É isso que concursos da Guarda Municipal cobra. Literalidade da lei. Quando cobra jurisprudência, ela cita, certo? O que mais cai é literalidade da lei. Próxima questão diz assim. Essa questão é sobre tráfico privilegiado, certo? Item 2. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente preencha cumulativamente determinados requisitos. Assinale a alternativa que apresenta um requisito não exigido por lei para a concessão desse benefício, o tráfico privilegiado. Pessoal, o que é o tráfico privilegiado? O que é o privilégio? O tráfico você já sabe o que é, né? O tráfico, com toda certeza, você já sabe o que é. O privilégio, falando de forma bem simplificada, é aquilo que vai trazer benefícios para o réu, para o acusado, na hora do seu julgamento. Como, por exemplo, diminuição de pena. Isso é o privilégio, certo? E aqui na questão, ele está querendo saber o que é que não se encaixa no tráfico privilegiado desses itens aqui. Então vamos lá. Item A, ser o agente primário. Item B, ter bons antecedentes. Item C, não se dedicar às atividades criminosas. Item D, ter confessado espontaneamente o delito em juízo. Gabarito da questão é o item D. Por quê? Porque ele quer o que não é exigido por lei para a concessão do benefício do tráfico privilegiado. Então, no tráfico privilegiado, a gente tem sim o réu ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas. Porém, essa parte de ter confessado espontaneamente o delito em juízo não está no artigo 33, certo? Não está tipificando o tráfico privilegiado do artigo 33, certo? Gabarito comentado, item D, certo? Essa questão, pessoal, a confissão espontânea,
é uma atenuante genérica prevista no Código Penal, está lá no artigo 65 e não no 33, certo? No 33 a gente tem ser o agente primário, ter bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, porém o item D ele se configura lá no artigo 65. Inciso 3, inciso 3º, a linha D. Mas não é um requisito legal para a concessão do tráfico privilegiado. Os 4 requisitos cumulativos da lei são primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Então vamos marcar aqui, ó. Os 4 requisitos cumulativos da lei, o indivíduo se enquadrar no tráfico privilegiado é o quê? Primariedade, ser réu primário, ter bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa, e não integrar organização criminosa. Certo, pessoal? Então, é isso aqui que são os requisitos cumulativos que vai enquadrar a pessoa, que vai colocar o indivíduo no tráfico privilegiado, certo? Letra da lei, artigo 33, parágrafo 4º, diz assim: nos crimes definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, grave bem isso, ó. Redução de pena de 1/6 a 2/3 no crime privilegiado. Vedada a conversão de pena restritiva de direito, outra coisa que você deve ter bastante atenção é essa parte, ó, vedada a conversão em pena restritiva de direitos. Então, essa parte de pena restritiva de direito, desde que o agente seja primário de bons antecedentes. É vedado pegar a pena do artigo 33 e converter ela em pena restritiva de direito, certo? Grave bem isso. E a redução do crime privilegiado, né? Melhor dizendo, é vedado você pegar o crime privilegiado e converter a pena em restritiva de direito, certo? E a redução ela é de 1/6 a 2/3. Grave isso, redução de 1/6 a 2/3. Continuando, não se dedique às atividades criminosas, também é um requisito, nem integre a organização criminosa. Nota, a vedação à conversão em penas restritivas de direito foi declarada inconstitucional pelo STF e suspensa pelo Senado, mantendo-se o restante do texto, certo? Então, próxima questão. Acho que aqui ficou bem explicado, né, pessoal? Questão de número 3. Causas de aumento de pena. Nos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, as penas aumentadas de 1/6 a 2/3 se ficar evidenciado que a infração foi praticada. Então, nos crimes previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, as penas aumentam-se de 1/6 a 2/3 se ficam evidenciados que a infração foi praticada. Veja, pessoal, anteriormente a gente estava vendo uma redução da pena de 1/6 a 2/3, certo? De 1/6 a 2/3. Antes, no crime privilegiado, tinha uma redução de 1/6 a 2/3. Agora, aqui, é uma causa de aumento de pena. Antes, era uma atenuante, agora é uma majorante. Atenuante diminui a pena, majorante aumenta a pena, certo? Então, ambos é de 1/6 a 2/3, certo? Então, a questão está querendo saber: as penas aumentam-se de 1/6 a 2/3 se ficar evidenciado que a infração foi praticada
Item A. Em prejuízo de pessoa maior de 60 anos. Nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino ou hospitalares. Por funcionário público em gozo de férias regulamentares. Durante o período noturno em local ermo. Gabarito dessa questão, pessoal, é o item B de bola. B de bênção. Certo? Gabarito item B. Comentário diz assim, ó, a lei de drogas pune severamente o tráfico cometido próximo a locais com grande aglomeração de pessoas vulneráveis. Isso aqui você tem que destacar. Ó. Grande aglomeração de pessoas vulneráveis. Ou locais de custódia, também você tem que grifar isso aqui, ó. Locais de custódia / tratamento. Como, exemplo, escolas, hospitais, teatros, unidades prisionais, prevendo uma causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Tráfico privilegiado diminui a pena, pode a pena ser diminuída de 1/6 a 2/3. Aqui é aumento de pena de 1/6 a 2/3. Beleza? Letra da lei, artigo 40, diz assim, as penas previstas nos artigos 33 a 37 desta lei são aumentadas de 1/6 a 2/3 se, inciso 3, a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, de sedes e entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviço de trabalho de dependência de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Então, pessoal, quando o tráfico de drogas é cometido nas mediações de um desses locais que têm grande aglomeração de pessoas vulneráveis, como é o caso dos hospitais e das escolas, ou locais de custódia, como o presídio, ou de tratamento, como, por exemplo, uma clínica de reabilitação, tem um indivíduo traficando lá perto. Tudo isso vão ser questões de aumento de pena, e a pena pode ser aumentada de 1/6 a 2/3. Beleza? Questão superada. Vamos para a questão número 4. Financiamento ao tráfico. Praticar crime autônomo com pena de reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa aquele que atua como financiador do tráfico. Nos termos do artigo 36 da Lei nº 11.343, essa conduta consiste em: item A. Induzir, instigar, auxiliar alguém a uso indevido de droga. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput, e parágrafo 1º e artigo 34 da referida lei. Item C. Associarem-se 2 ou mais pessoas para fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico. Oferecer droga eventualmente e sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem. Não, né, pessoal? Não é o D, não é o C e não é o A. Gabarito da questão é o item B, certo? Esse item C aqui é associação criminosa. Associação para o tráfico, né? Associação para o tráfico, certo? Talvez você ficasse um pouco confuso aqui nele, mas ele é associação para o tráfico, certo? Então, o gabarito é o item B, que diz assim: o crime do artigo 36 pune a conduta do capitalista. O artigo 36, ele vai... o indivíduo que pratica o crime do artigo 36 da Lei de Drogas, ele é tido como capitalista, o agiota, o financiador do tráfico.
E esse financiamento ele pode ser tanto diretamente para o tráfico, como, por exemplo, emprestar dinheiro para o indivíduo comprar droga para vender. Como ele pode ser também um financiamento para o produto que fabrica os materiais para fabricar a droga. Então, se o indivíduo presta, de alguma forma, tanto o produto, a matéria para fabricar, né, ou empresta o dinheiro para o indivíduo comprar, né, materiais ou diretamente o produto, isso vai tipificar como crime do artigo 36. Certo? Então, continuando, artigo 36. O crime do artigo 36 pune a conduta do capitalista do tráfico, ou seja, aquele que fornece os recursos financeiros para viabilizar a produção, ou a comercialização do tráfico. Produção relacionada ao artigo 34, né? E o tráfico é o artigo 33, de sua substância entorpecentes. Letra da lei. Artigo 36. Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, que é o artigo de tráfico de drogas, caput e parágrafo 1º, e 34, que o 34 fala sobre materiais para a produção da droga, certo? Pena, reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de 1.500 a 4.000 dias multa. Decora bem essa pena. A pena do artigo 36, que é do financiador do tráfico, ela é pena de reclusão de 8 a 20 anos, certo? Então, o indivíduo que financia de alguma forma o tráfico, ele está sujeito à pena de reclusão de 8 a 20 anos. Beleza? Próxima questão, questão de número 5. Tráfico de maquinário. O indivíduo que fabrica, adquire, vende ou possui, sem autorização legal, maquinário, aparelho ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, responde pelo crime previsto no artigo 34 da Lei de Drogas. Sobre esse crime, assinale a alternativa correta. Foque bem sempre na questão, se ela está pedindo a correta ou a incorreta. Isso derruba muito candidato. Item A. Trata-se de crime subsidiário, que é absolvido pelo crime de tráfico de drogas se o agente também foi encontrado vendendo a substância final. Item B. Exige a presença de pelo menos 1 kg de drogas puro junto ao aparelho para sua configuração. Item C. Admite a modalidade culposa se o proprietário do maquinário for negligente na sua guarda. Pune a conduta com pena idêntica ao do consumo pessoal. Pessoal, gabarito item C aqui, ele está dizendo culposa, modalidade culposa. Certo? Está aqui, ó, modalidade culposa. Só que não há o que se falar em modalidade culposa, porque a questão está dizendo aqui bem claro: o indivíduo que fabrica, adquire, vende ou possui sem autorização legal, maquinário, aparelho ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Então não há o que se falar, de acordo com a questão, em crime culposo, certo? Essa exigência aqui de pelo menos 1 kg também nada a ver. Pune a conduta com pena de idêntica à do consumo pessoal, muito menos, né, pessoal? Isso aqui é um crime mais grave, né? É um crime bem mais grave. Então, por eliminação, né, já encontramos que é o gabarito item A da nossa questão. Gabarito item A de aprovado, que diz: trata-se de crime subsidiário que é absolvido pelo crime de tráfico de drogas se o agente também for encontrado vendendo a substância final. Então entenda aqui, pessoal. O artigo 34 é o artigo que fala sobre o maquinário, sobre meios para a produção da droga.
O artigo 33 é o que vai falar sobre o tráfico em si, do indivíduo vender a droga, certo? Quando uma pessoa está praticando os dois ao mesmo tempo, o 34 e o 33, ele vai responder por um único crime. Ou seja, ele vai responder somente pelo artigo 33, o artigo de tráfico de drogas. Ele não vai responder pelos dois, certo? Ou seja, o artigo 33, ele vai puxar o artigo 34. Ele vai engolir o artigo 34. O indivíduo vai responder apenas pelo 33, certo? Então, aqui está o gabarito item A, certo? Aqui está o artigo. Você para o vídeo, dá uma lida, certo? A pena de reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de 1.200 a 2.000 dias multa, certo? Então, pessoal, é isso. Gostaria de ressaltar para vocês, artigo 28 é o artigo que fala do consumo pessoal. Artigo 33 é o artigo que fala sobre o tráfico em si, do indivíduo vender a droga, né? É lógico, tem outras especificações, estou citando como exemplo para vocês, né? Mas lá não tem só vender, no artigo 33, né? O artigo 34 é o que vai falar exatamente sobre maquinário, né? Sobre fabricação, maquinário, meios de fabricar. E o 36 é o que vai falar do financiador do tráfico, né? Ele pode financiar tanto o 34, que são os meios de produção, quanto o 33, que é o tráfico em si, a venda do entorpecente. Não é isso? Então, gostaria de destacar esses artigos 28, 33, 34 e 36. São muito importantes. E é isso. A aula de hoje foi isso. Espero que lhe ajude. Tudo de bom e bons estudos para você.